Questão 24, uma empresa está fabricando e vendendo 5.000 unidades mensais do seu produto X. Seus custos e despesas mensais são custos fixos 80.000, variáveis 300.000, para essa quantidade aqui. Determine o preço de venda unitário que a empresa deveria praticar, mantendo a mesma quantidade fabricada e vendida, bem como os custos atuais, para obter o lucro operacional de 20% do preço de venda. Então, mantendo a mesma quantidade e os mesmos custos, quanto tem que ser o meu preço de venda para que eu tenha um lucro de 20% sobre esse preço de venda? Então, eu teria duas maneiras de fazer esse cálculo. Primeiro, calculando diretamente os 20% de lucro sobre a venda. E segundo, fazendo o cálculo por tentativa e erro, né? Vamos supor que na hora lá você não lembra como faz o cálculo dos 20% sobre o lucro, sobre a venda. Então você faz por tentativa e erro, ok? Vamos lá, calcular primeiro diretamente pelos 20% de lucro sobre a venda, que é o que está pedindo o enunciado. A questão então pede o preço de venda, considerando 20% de lucro operacional sobre esse preço de venda. Se o lucro operacional sobre o preço de venda é 20%, então significa dizer que todos os custos e despesas somados vai ser 80%, certo? Pego todos os custos e despesas, 80%, mais 20% do lucro vai dar os 100% do preço. Esse é o raciocínio que tem que ter. Beleza. Se todos esses custos fixos e variáveis representam 80%, para eu saber o preço de venda, o que eu tenho que fazer? Pegar esses valores de custo e despesa e dividir por 80%. Então eu vou pegar aqui os 380.000, que é 80.000 de custo fixo mais 300.000 de custo variável, e dividir por 80%, ou no caso da calculadora ali, por 0,80, que vai dar 475.000. Uma coisa importante, os custos variáveis, eles variam de acordo com a quantidade produzida e vendida. Se eu vender e produzir mais, eu tenho mais custos variáveis. Se eu produzir e vender menos, eu tenho menos custos variáveis. Só que no caso dessa questão, está dizendo que a quantidade não muda. É os 5.000. Então, os custos variáveis serão os mesmos 300.000. Não vai mudar também, ok? Por isso eu somei 300.000 mais 80.000. Dividir por 0,80 me deu 475.000. Então, 475.000 é a receita total para dar 20% de lucro. Para eu achar o valor, para achar o preço unitário, é só dividir pela quantidade que eu estou vendendo. Qual é a quantidade? 5.000. Aqui saiu um zero a mais, mas é 5.000. Então, 475.000 dividido por 5.000 unidades vendidas vai dar R$ 95,00 a unidade. Então, essa daqui é a resposta. Qual é o preço de venda para que eu tenha 20% de lucro, considerando a mesma quantidade vendida e os mesmos custos fixos e variáveis? R$ 95,00. Agora, vamos fazer o segundo cálculo, né? Uma outra alternativa de cálculo seria a tentativa e erro. O que é tentativa e erro? Eu vou pegar as respostas que eu tenho nas alternativas A, B, C e D e vou fazer o cálculo com esse preço de venda, para ver se eu chego nos 20% de lucro, né? Então, por exemplo, no primeiro cálculo aqui, 5.000, vou pegar a alternativa A, 91,50. Vai dar quanto de receita? Um multiplicado pelo outro vai dar 457.500. Menos o custo fixo, que é 80, menos o custo variável, que é 300.000, vai dar lucro operacional de 77.500. Esse lucro operacional dividido pelo preço de venda vai dar 17% de lucro. E nós queremos 20%. E outra coisa, o custo variável é 300 em todas as situações, tá? Por quê? Porque a quantidade vendida é a mesma, 5.000. Então aqui já dá para ver que a letra B, 92,50, daria 18%. A letra C, que é a nossa resposta, 95, confirmando o cálculo que nós fizemos, daria os 20% que eles estão pedindo. E se fosse 93, daria 18% também.
Aqui arredondando, né? Não tem nada depois da vírgula. Beleza? Então a resposta correta é a letra C. Aqui não apareceu, mas letra C, R$ 95. Legal? Vamos para a próxima então.